Oi, crianças. Boa noite, boa tarde para vocês. Espero que todos estejam bem. A gente sabe que a igreja já abriu, né? Graças a Deus, já algumas pessoas já estão podendo ir na igreja. Hoje eu pude ir no Humberto Salvador pela manhã, foi uma bênção, foi muito bom poder estar na igreja novamente. Mas vocês ainda não podem ir, né? As crianças, os idosos, as pessoas do grupo de risco. Vamos continuar orando para que em breve a gente possa estar junto na igreja de novo. Então, vamos continuar do jeito que a gente está, tá bom? Fazendo as lições por aqui, através dos vídeos. A gente fez 2 lições desse novo livro, né? Ainda poucas pessoas me falaram se gostaram do livro ou não. Espero que vocês estejam entendendo. Repito que eu estou à disposição, se vocês precisarem de mim, se vocês precisarem de ajuda, se tiver com dificuldade de entender o novo livro. Esse livro, ele é bem dinâmico e o ideal para fazer dentro da sala, né? Para a gente fazer uma dinâmica de detetive mesmo, mas nós não estamos dentro da sala, então a gente tem que se reinventar, tem que fazer de uma nova forma, tá? Eu ainda estou fazendo daquela forma, eu vou parando o vídeo, vou fazendo o meu aqui, vocês fazem aí, pra gente ir se ajudando. Se caso vocês acharem que não tá legal assim, não, a gente já consegue fazer sozinho, vocês me falam. Mas como o livro ainda é novo, eu tô fazendo dessa forma, tá bom? Então, hoje a gente vai começar a lição 3, né? Investigação 3, na verdade. Que o tema é muito ou pouco poder. Então, eu vou passar para vocês qual que é o mistério primeiro. O mistério que a gente vai desvendar durante essa aula. Que é o seguinte, vocês vão escrever aí na parte do mistério. É o seguinte, ó. Quais fatos comprovam que Deus é todo-poderoso? A gente sabe que Deus tem muito poder. Já respondendo a pergunta da investigação, tem muito poder. A gente sabe, mas quais fatos? Se você for chegar para um amiguinho, para alguém na tua escola, para alguém da tua família, e falar assim, Deus é muito poderoso. E essa pessoa perguntar assim, mas por que ele é muito poderoso? Você sabe responder o porquê que ele é muito poderoso? Então, a gente vai na igreja, a gente escuta, a gente lê a Bíblia, a gente vê histórias de que mostram o poder de Deus, não é verdade? Então, a gente tem que ter algumas histórias dessas fixadas na nossa cabeça, porque a gente crê e a gente pode usar isso para falar para outras pessoas o poder de Deus. Talvez essas pessoas não conheçam, não é verdade? Então, vocês vão escrever assim, ó. Como a Pro escreveu, ó. Tá dando para ver? Quais fatos comprovam que Deus é todo poderoso, tá? Muito bem. Aí, aqui na historinha que conta hoje, vai mostrar, o episódio mostra coisas que aconteceram com o povo de Deus. E a gente vai desvendando qual é essas coisas. Tem coisa que só de bater o olho a gente já sabe o que é. Tem coisa que a gente vai ter que ler na Bíblia e descobrir juntos, tá legal? Então, vamos começar abrindo em Êxodo. Êxodo 14. Vamos lá, abre em Êxodo 14 aí. Êxodo é logo no comecinho da Bíblia. Abre junto comigo. Êxodo 14. 14 do 9 ao 14. Deixa eu ver aqui, peraí. A gente vai ler a partir do versículo 15, tá? Do 15 ao 22. A gente vai ler. Eu vou lendo aqui e vocês vão lendo aí, combinado? Então, ó. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende ao mar, e sobre o mar o divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou por detrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre os campos dos egípcios e os campos de Israel, a nuvem era escura para aqueles e para este claro à noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor
Um forte vento oriental que soprou toda aquela noite fez retirar-se o mar para se tornar terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Então, vamos continuar lendo mais um pouquinho. E os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvorotou o acampamento dos egípcios. Empurrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Muito bem. Que passagem é essa? Então, o que a gente vai ter que fazer? A pista 1, na verdade, conta essa história, né? Conta qual é o fato. Que passagem que é essa? A gente vai ter que escrever aqui, ó. Tá vendo aqui os passinhos que tem embaixo dessa passagem, disso aqui? A gente vai ter que colocar que episódio é esse. Vocês vão colocar com a palavra de vocês, qual que é o episódio que a gente acabou de ler e qual o endereço que a gente usou, tá? O endereço tá fácil, né? Êxodo 14. Do 15, a gente leu do 15 até o 25. E vocês vão colocar com a palavra de vocês qual que é essa passagem, esse episódio aqui, tá? Vocês façam aí que eu faço aqui. E aí, crianças, conseguiram fazer? O meu ficou assim, ó. Eu coloquei assim: a abertura do Mar Vermelho. Êxodo 14, do versículo 15 ao 25. Mas aí vocês colocam do jeito que vocês quiserem com a palavra de vocês, ok? Aí eu tô seguindo esses versículos que estão aqui em cima, tá vendo? Então, seguindo ele, a gente vai ler agora Josué. Josué capítulo 6. Josué fica pra frente um pouco. Aí, acha Josué capítulo 6, versículo 15 ao 21, tá? Se vocês não acharem ainda, pausa, acha, e quando eu começar a ler, vocês comecem a ler junto comigo aí na Bíblia de vocês. Então, diz assim, ó, Josué 6,15. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente haverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu o mensageiro que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que todos vós, condenados, não as tomem, e assim torneis malditos o arraial de Israel e os confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio da espada. Tanto os homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Bom, então, pelo que a gente está vendo aqui, ó, é esse desenho aqui, né, ó. A gente percebe pelo desenho aí o ruído que as muralhas estão caindo, tá vendo? Então, a mesma coisa, vocês vão colocar o endereço, que é Josué 6, do 15 ao 22, e vão colocar com a palavra de vocês qual é essa passagem. A gente já estudou ela também, mas faz um pouquinho de tempo, tá? A gente já viu ela, não sei se foi no livro 5, faz um pouquinho de tempo, pode ter alguns que não têm aprendido ainda. Mas aí vai olhar aí, ó, na Bíblia, normalmente ela já tem, dentro do capítulo, ela já tem o tema, né? Vocês colocam com a palavra de vocês, eu vou colocar com a minha, tá bom? E depois a gente vê como é que ficou. Crianças, eu coloquei assim no meu, ó. A queda da muralha de Jericó, tá? Acho que de vocês pode ter ficado mais ou menos igual. Não tem problema se tiver ficado com palavras diferentes. E eu coloquei o endereço, Josué 6, do 15 ao 21, ok? Então, sobrou esse último quadrinho aqui, que fica, a gente vai ler
Lucas 5, do 17 ao 26. Então, abre aí, Lucas é lá no Novo Testamento, é na segunda parte da Bíblia. Tem Mateus, Marcos, Lucas. Terceiro livro do Novo Testamento. Lucas 5, capítulo 5, versículo 17 ao 26. Acharam aí? Então, vamos lá. Ora, aconteceu que um daqueles dias estava ele ensinando e achavam-lhe ali sentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram do leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e os fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Quem arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Então, perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Então, quer dizer, só parando aqui para explicar para vocês, algumas pessoas estavam duvidando do poder de Jesus aqui, né? Quem é esse que perdoa o pecado? Né? E aí Jesus disse, o que é mais fácil dizer? Está perdoado o seu pecado ou levanta e anda para quem é paralítico, né? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, quer dizer, Jesus tinha autoridade para estar fazendo aquilo, ele disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, quer dizer, assustados, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios, né? Vimos milagres. Então, aqui, ó, pelo desenho dá pra gente perceber aqui, tá vendo? Paralítico, acredito que o paralítico seja esse aqui, ó, com uma cama aqui, tá vendo? Um colchão saindo andando, né? Então, um milagre, né? Que a gente também já viu. Então, vocês vão escrever aqui com a palavrinha de vocês e o endereço que a gente acabou de ler, que é Lucas 5, do 17 ao 26. Que milagre que foi esse, que acontecimento que foi esse, tá? Escreve aí, que eu escrevo aqui. Crianças, então eu coloquei assim, ó, a cura do paralítico, tá? Lucas 5, do 17 a 26. Pode ser a cura do paralítico de Cafarnaum, pode ser, enfim, como vocês quiserem, tá bom? Agora, então assim, qual é a mesma pergunta aqui, o mistério? Quais fatos comprovam que Deus é todo-poderoso? Aqui apareceu só 3. A Bíblia é lotada desses fatos, né? Então, são 3 fatos. Agora, a gente já sabe, você já pode lembrar desses fatos para quando tiver que falar para alguém. Ó, Deus é todo-poderoso, Deus tem muito poder. Então, você já pode lembrar desses fatos aqui, verdade? Então, ó, a conclusão. Diante desses fatos impressionantes, digo que Deus não tem muito nem pouco poder. Ele é o todo-poderoso. Ninguém poderia abrir o Mar Vermelho, nem derrubar as muralhas de Jericó com gritos, nem tampouco dizer a um paralítico, levanta e anda, e isso acontecer. Só Deus tem o poder para fazer essas coisas. Então, aí, agora a gente chegou no Eureka, certo? Que, mais uma vez, vocês vão escrever com a palavra de vocês, aqui, o porquê. Por que ele é todo poderoso? Quais fatos? É só descrever esses fatos que a gente acabou de colocar aqui, tá bom? Façam aí. Ó, eu coloquei aqui, então, a nossa Eureka, pra mim ficou assim, ó. O Mar Vermelho se abriu, as muralhas de Jericó caíram e a cura do paralítico de Cafarnaum. São 3 exemplos, 3 episódios, grandes acontecimentos que provam que Deus é o Todo-Poderoso, tá bom? Agora é o seguinte, vamos só ler essa parte aí, ajudando a entender a investigação. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. No mergulho, que a gente vai mergulhar ainda mais nisso que a gente está aprendendo, no quadro, desenhe um fato que comprove que Deus é todo-poderoso e anote a referência bíblica desse fato. Depois escreva um bilhetinho para Deus, dizendo a ele elogios sobre o fato que você desenhou. Então, a gente vai desenhar aqui, nesse quadro, alguma outra passagem que mostre o poder de Deus, certo?
o quanto poderoso ele é, e aqui a gente vai escrever um bilhetinho de elogios sobre tudo isso que ele fez. Não pode ser nenhuma dessas três, ok? Tem que ser algo diferente. Eu vou fazer o meu, mas eu não vou mostrar para vocês, não vou ler para vocês. Eu vou só mostrar que eu fiz, mas eu não vou ler, para que vocês não copiem do meu. Então, tem várias outras histórias na Bíblia. Pesquisem na Bíblia, procurem na Bíblia, pede ajuda para mamãe, pede ajuda para papai. Fala, mamãe, qual história da Bíblia você acha muito legal? Assim, uma história de poder que Deus fez, que mostra que ele é todo poderoso. Com certeza a mãe e o pai de vocês vai ter alguma história. E aí você vai desenhar e escrever aqui do lado. Depois, vocês tiram uma foto e mandam para mim no particular ou no grupo, se quiserem. Tá bom? Bora fazer aí. Eu não vou mostrar para vocês não copiarem de mim, mas eu vou fazer, tá bom? E aí, crianças, conseguiram achar alguma passagem legal? Eu fiquei até em dúvida de tanto que tinha, mas vocês sabem que eu sou uma desenhista nota 10, né? Vocês sabem que eu faço os desenhos doidos lá na lousa. Então, eu fiz o meu desenho aqui, só para mostrar para vocês que eu fiz, tá? Coloquei a passagem, coloquei elogios a Deus pelo poder que ele teve para fazer isso daqui. Façam de vocês, depois tira uma foto para me mostrar. Então, agora vamos para a parte final da nossa lição de hoje, que são as lições diárias, né? De domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, certo? Vamos lá, vamos abrir em Salmo 147, 1. Volta, Salmo tá lá no Antigo Testamento. 140, a minha já tá aberta aqui, vou esperar um pouquinho para vocês abrirem de vocês. Salmo 147, 1. Bem simples, já tem um versículo aqui, a gente vai só completar, tá bom? Então, vamos lá, ó. 1. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável. Cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Então, a primeira palavra que a gente tem que colocar aqui é louvai. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável. Depois tem cantar. Cantar louvores ao nosso Deus. Fica ali bem o cântico de louvor. Então, só completar essas duas palavras aí. Agora, 147, do 2 ao 6. Então, continuando, só continuar. A gente vai ler essa daqui e vai responder qual dos feitos do Senhor presente nesses versículos que a gente vai ler é o mais impressionante para você. Resposta pessoal, tá? Vamos ler junto, depois cada um faz sua resposta pessoal. Então, do 2 ao 6. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta os números das estrelas, chamando-os todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, que é o tema da nossa lição de hoje. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Então, a gente viu aí, ó, em cada versículo desse tem uma coisa muito, muito poderosa que Deus faz, né? Então, você vai escolher dentro desses que a gente leu, ou 2, ou 3, 4, 5, 6, até do 2 ao 6, os versículos, qual mais te impressionou e por quê? Aí você vai fazer aí, tá? Crianças, pra mim, todos me impressionou, né? Todos. Mas eu coloquei aquela que fala que ele conta o número de estrelas chamando todas pelo seu nome. Porque imagina o tamanho de Deus para ele contar todas as estrelas chamando pelo nome. Né? Se a gente tentar contar as estrelas, a gente não consegue, né? Porque são muitas e nós somos pequenininhos. Mas imagine quão grande ele é. Esse foi o meu, tá? O de vocês pode ter sido outro, não tem problema. Vamos agora pro de terça-feira. Leia Isaías 42. Então, vamos para Isaías. Para frente um pouquinho. Isaías 42, do 5 ao 9. Do 5 ao 9. Acharam aí? Vou ler. Lê Isaías, circule os versículos abaixo. No versículo abaixo, os verbos que indicam as obras poderosas do Senhor. Vou ler do 5 ao 9. Assim diz o Senhor. Assim diz Deus o Senhor, que criou os céus e estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomando-te pela mão, e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo de luz para os gentios,
para abrirem os olhos aos cegos, para tirarem da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Então, a gente vai pegar esse versículo que está aqui e vamos fazer os verbos. Acredito que todos vocês já sabem o que é verbo. Verbo, ó, a gente aprende português aqui também. Verbo é algo que define ação, né? Algo que se pode fazer. Então, vamos lá, ó. Assim diz Deus, o Senhor, que criou. Criar é uma ação? Eu crio, tu cria, eles criam, você não é uma ação? Então, vamos circular criou. Os céus e os estendeu. Estendeu é uma ação? Eu estendo, tu estende, nós estendemos, não é? Então, estendeu é uma ação. Formou. Formar é um verbo, não é? Eu formo, tu forma, eles formam, nós formamos, não é? Então, é um verbo. Circula formou também. A terra e tudo quanto produz, que dá fôlego. Dar não é um verbo? Eu dou algo, você me dá algo. Então, é um verbo. O dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Andar também, né? Andar também é. Mas aqui tá pedindo somente os verbos que indicam a obra poderosa de Deus. Então, ele cria, ele estende, ele forma e ele dá, né? Então, ficou aqui, ó. Esses 4 aqui, para circular, tá? Vamos pro de quarta-feira. Dete ficava apavorada quando caía a tempestade com raios e trovões. Mas, depois de ler Marcos 35, 41 e descobrir que Deus é o Todo-Poderoso, ela decidiu ficar tranquila. Qual parte do versículo mudou a atitude dela? Pinte o retângulo com a frase certa. Então, vamos ler primeiro lá, né, em Marcos 4, 35. Marcos está lá no Novo Testamento. Marcos 4. Marcos 4, 35 a 41. Então, olha lá, ó. Ó, aqui fala, na verdade, a passagem que Deus acalma a tempestade, né? Ó, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passamos para outra margem. E eles pediram da multidão, levaram assim como essas no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles despertaram, dizendo, Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então a Dete, ela tem medo de chuva de trovão. Quem tem medo aí entre vocês de chuva de trovão? Mas aqui, ó, quem tem medo, lembra disso aqui. Jesus foi poderoso para acalmar a tempestade. Isso mostra quão grande é o nosso Deus. Quando eu digo Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Não é aquilo que a gente aprendeu na primeira lição desse livro aqui? Então, aqui tem 2 frases, isso aqui tá bem fácil. O poder de Jesus... Por que Dete não precisa mais ter medo? Por que você não precisa mais ter medo da tempestade? Por quê? Porque o poder de Jesus... O poder de Jesus sobre a tempestade, porque Jesus tem o poder sobre a tempestade, ou o poder de Jesus para multiplicar os pães e os peixes? O poder da tempestade. Então, pinta ou circula. Eu tô com um lápis de cor aqui à mão, vou pintar. Pinta ou circula a frase que faz sentido aqui, certo? Vamos para a quinta. Marque a alternativa correta segundo Marcos 5, 21, 24. Marcos 5, 21, 24. Explique por que você escolheu essa alternativa. Cadê? Marcos 5, do 21 ao 24. Eu vou ler. Tá, só continuar aí, na mesma folha ainda, ó. Só no capítulo seguinte. Tendo Jesus voltado ao barco para o outro lado,
afluiu para ele grande multidão, ele estava junto do mar. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverás. Jesus foi com ele. Então tem duas opções aí, ó. Jairo não acreditava que Jesus tinha poder de curar? Ou Jairo acreditava que Jesus tinha o poder de curar? Então é esse de baixo. Se ele foi lá correndo e insistentemente pediu para Jesus ir, é porque ele acreditava. Explique por que você escolheu essa alternativa. Porque, eu vou colocar aqui, ó, porque ele sabia que Jesus podia curar sua filha. Mas vocês podem colocar de outro jeito, do jeito que vocês quiserem, tá? Eu coloquei assim, porque ele sabia que Jesus tinha poder para curar sua filha, certo? Sexta, em Marcos 5, continua aí no 5, 35 e 36, qual foi a ordem de Jesus para Jairo? Risque a alternativa errada, tá? Então, vamos ver o 5, 35. 35 e 36, ó. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Então aqui, ó, risca a alternativa errada. Qual foi a ordem de Jesus? Corra, chama a ambulância? Ou não temas, crê somente? A errada é corra, chama a ambulância, né, gente? Naquela época nem ambulância tinha, né? Ele mesmo tinha um poder para curar e tem um poder para curar. Então, a gente risca essa aqui e fica a certa, tá? Sábado, o último. Leia Salmo 21, 13 e escreva uma frase de louvor a Deus pelo seu poder. Então, faça aí que eu faço aqui. Crianças, eu fiz assim, uma frase de louvor e exaltação a Deus. Eu coloquei: te louvaremos, Senhor, pois grande e poderoso és. Fiz assim. Mas vocês podem fazer com a palavra, podem e devem fazer com a palavra de vocês. Então, crianças, a senha, que é aquele versículo que vocês têm que decorar, que seria a porta de entrada para a próxima aula, é a mesma ainda do primeiro. Então, perceba que eles ficam 1, 2, 3 lições mantendo o mesmo versículo. Que o versículo ele é chave para essas coisas que a gente está falando em cada lição. E que é bom que fica memorizado na cabecinha de vocês. Que é aquele lá, ó: grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Tão grande ele é. Percebam quantas coisas a gente viu, quantos capítulos, quantas coisas, quantas passagens da Bíblia a gente abriu hoje. Tudo coisas que mostram o tamanho do poder do nosso Deus, né? Eu gostei muito da lição de hoje. Achei que foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado também. Na semana que vem a gente vai para a investigação 4, tá bom? Mais uma vez eu digo que estou à disposição de vocês. E eu quero ver qual foi o desenho de vocês. Mandem para mim, tá? Não é só 1 ou 2 pessoas para responder, não. Eu quero saber se vocês estão fazendo, gente, tá? E manda para mim. Não é porque a Pro quer corrigir se tá certo ou errado, é que a Pro quer ver se vocês estão fazendo. É importante que a gente não se afaste dos nossos estudos nesse período que a gente está em pandemia, tá? Para depois não ficar muito difícil quando a gente voltar. Perceba, a gente já fez 7 lições do outro livro, a gente já terminou a terceira, já são 10 lições que a gente fez. Imagina se a gente tivesse 10 domingos parados sem fazer nada, se a gente ter desacostumados a abrir a Bíblia, a estar pesquisando, a estar tendo um momento, né, de comunhão com Deus, de pesquisa, de tentar descobrir, de tentar achar, de tentar entender o poder de Deus, tá bom? Vou orar pra gente finalizar, tá bom? Tô com saudade de vocês, espero que todos estejam bem. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos pela aula de hoje, Senhor, obrigado porque o Senhor pôde nos mostrar quão grande o Senhor é, Senhor, quão grande é o seu poder, Senhor, o Senhor é um Deus que pode todas as coisas, Pai. Obrigado, Senhor, para que cada criança, Pai, esteja entendendo, Senhor, que o Senhor esteja tocando na vida delas, Senhor, para que elas possam falar para as outras pessoas do seu poder, Senhor, para que elas possam saber citar, Senhor, passagens da Bíblia que mostram como o Senhor é grande, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem agido na vida de cada criança, Senhor, que o Senhor tem cuidado de cada criança, de cada família, meu Pai. Nós agradecemos, Senhor, pelas portas abertas da nossa igreja, Senhor, te pedimos para que o Senhor esteja com cada um, Senhor, que cada um esteja respeitando as regras, Senhor, para que nós, em breve, Senhor, possamos estar juntos novamente, como era antes, Senhor.
Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, Senhor. Porque o Senhor é grande, porque o Senhor é poderoso. Cuida de nós, cuida da nossa semana, cuida da nossa saúde, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, crianças. Amo vocês.